Bom, nós estamos falando sobre a igreja, a família de Deus, e só para recordar uma base aqui, no Antigo Testamento, Deus criou a família humana, lembra? Ele criou a família humana, foi uma ideia de Deus isto. Criou a sua imagem e semelhança. E no Novo Testamento, depois, veja, quando Deus cria a família, é antes da queda, é quando tudo está perfeito. A comunhão com Deus não está interrompida, certo? Ele vem lá, ele conversa, bate papo todo dia. O negócio ali é Deus estar presente com o ser humano. E no Novo Testamento, depois da queda do homem, do pecado, Jesus vem, ele morre, ressuscita, nos dá o Espírito Santo, e depois da ressurreição de Jesus e da sua ascensão, Deus cria a igreja, e a igreja nasce como, Atos capítulo 2, ela nasce enviando o Espírito Santo dentro dos corações de todos os que creem. Então, Deus cria a igreja é a família de Deus. Então Deus cria duas famílias, e as duas famílias que Deus criou, você percebe, Deus quer estar junto e presente, fazendo parte, amém? Está claro isso, não? Deus quer fazer parte da família quando Ele cria lá no Éden, quando estava tudo pronto, e Deus quer fazer parte da sua família espiritual, a igreja, por meio do Espírito Santo, no Novo Testamento. Então, igreja e família é a criação de Deus, por isso que nós falamos que nós somos uma igreja família. Igreja, família de Deus. Outra coisa que nós temos repetido é que o Pai quer que você ouça os pensamentos dele a seu respeito. Salmo 132, 139 diz: os teus pensamentos sobre mim são incontáveis. O que Deus pensa de você de bom é maravilhoso. Às vezes nós temos um monte de pensamentos ruins acerca de uma outra pessoa, já percebeu? Quando a gente tem dificuldades com uma pessoa, eu sei que isso não acontece com você, isso aconteceu comigo, não é isso? Quando você não fica tendo um monte de pensamentos sobre as pessoas, você fica pensando que ela vai fazer isso, pensando. Agora imagina isso no reverso, Deus pensando coisas boas sobre você, pensando como pode cuidar de você, como pode surpreender você. É coisa que pai pensa para filho. Então o pai está sempre pensando, ele quer que você ouça os pensamentos dele, porque Jesus afinal morreu na cruz para reconciliar a gente com o Pai, não é verdade? E Deus, para falar conosco, Ele tem a sua palavra e o seu Espírito Santo. E se a gente juntar os dois, começamos a ouvir a Deus. Tem a sua palavra e o seu Espírito Santo. Se juntamos os dois, começa a ouvir a Deus. E também tem outras pessoas cheias do Espírito Santo. Então, por exemplo, se a gente junta numa célula, um grupo de pessoas, nós ouvimos a Deus ali. Não é verdade? Essa semana tivemos um encontro no local de um amigo nosso. Ele tem um local de eventos, que no momento não está tendo eventos, não é verdade? Está passando uma situação difícil, mas ele nos chamou lá para tomar um café, foi tão legal, aprendemos uns com os outros. Porque quando nós estamos com pessoas que conhecem a Deus, nós ouvimos coisas de Deus, amém? Então se você junta pessoas que amam a Deus juntos, você vai aprender, você vai ouvir pensamentos de Deus ali. Se você junta a palavra com o Espírito Santo, você vai ouvir os pensamentos de Deus ali. Mas é uma coisa que a gente escolhe. A gente se escolhe se isolar, a gente não vai ouvir a Deus, não é? E então, por isso que a igreja não é um lugar onde se vai, mas uma família aonde se vive, amém? Uma igreja não é um lugar onde se vai, é uma família onde nós desfrutamos de vida. E hoje nós vamos falar sobre deixar de ser criança, porque assim, a gente gosta de criança, né? Eu gosto muito de crianças. Dei aula no ministério com crianças há muito tempo, inspirado pela minha esposa, e cheguei a liderar o ministério com crianças. Depois eu também fui diretor de uma escola, e assim, crianças, é muito legal trabalhar com as crianças. Elas são honestas, falam a verdade, elas leem você com uma facilidade absurda, elas olham e te leem fácil, não é? E, só que assim, se os meus filhos, depois de 30 anos, ainda fossem crianças, eu estaria preocupado. Você não estaria? Você estaria correndo atrás de médico, porque afinal de contas, não é? A gente não quer que os filhos sejam crianças para sempre. Só quando a gente é vô, né? Quando a gente é vô, a gente quer que eles sejam crianças para sempre, os netinhos. Mas isso é outra coisa. Então, como é que a gente deixa de ser criança?
para sempre e cresce. Para isso eu vou fazer uma pergunta. Vamos supor, é uma pergunta que você pode inclusive depois pensar com mais calma, talvez aqui não tenha tempo. O que você mais gosta e o que você menos gosta em outra pessoa? Pensa aí, se você quiser anotar. Ninguém mais anota, ninguém mais traz caderno, hoje tem celular, a pessoa prefere digitar, mas... O que é que você mais gosta em outras pessoas? Eu gosto quando eles são gentis, eu gosto quando a pessoa fala a verdade. O que é que você menos gosta em outra pessoa? Não é difícil, né? Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer uma enquete. Muito bom. Serginho, o que é que você mais gosta numa outra pessoa? Fala com força para bloquear a barreira da máscara. A gentileza, cuidado. Muito bom. Maravilha. Deixa eu perguntar aqui. Gente... Não consigo ver, agora consigo. É problema mesmo? Camila, o que você menos gosta nas outras pessoas? Menos? Falsidade. O que eu menos gosto é fácil, pastor. É só descrever o meu marido. Temos um problema, você precisa mudar. Oh, não vou te deixar. Agora, o que é que você mais gosta? O que é que você menos gosta em você mesmo? Você mesmo. Já fez essa pergunta? Essas duas perguntas vão ficar de lição de casa, porque elas apontam para uma coisa que nós queremos falar hoje. O que é que você menos gosta em você mesmo? Não fala que é o nariz, que é o cabelo, não estou falando dessas coisas, tá? Apesar que também pode ser. Tem pessoas que falam assim, que eu menos gosto é que se eu vou numa churrascaria, meu amigo come um boi, ele sai assim, magrinho, eu só de ler o cardápio ganhei peso. Mas o que é que você menos gosta em você? O que é que você mais gosta em você? Qual das duas perguntas você tem mais dificuldade para responder? A que mais gosta? A que mais gosta eu tenho dificuldade para responder. O que menos gosta, talvez eu tenha uma lista de 30, não de 3. O que foi mais fácil responder? A pergunta sobre os outros ou a pergunta sobre você mesmo? O que foi mais fácil? Quantos acharam mais fácil quando a pergunta foi dos outros? Nossa, tem alguns honestos. Quando acha que foi mais fácil responder sobre você mesmo? Alguns. E metade não quer responder. Foi difícil igual? Nunca tinha pensado a respeito? Vou dizer, essas perguntas você pensa o tempo todo a respeito, você sabia? Você acorda dizendo que você não gosta em você, você vive o dia inteiro pensando no que você não gosta nos outros, que você não gosta da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. A gente pensa nisso o tempo todo, gente. É que a gente não presta atenção. Mas a maioria aqui, como previsto, tem dificuldade em responder sobre si mesmo. Porque... Vamos responder essa pergunta aqui. Alguém vai dizer, eu vim aqui procurar respostas. Fala, pois é, mas sabe que Jesus, quando ensinava, ele mais fazia pergunta que resposta? Você sabia que a melhor maneira de ensinar é fazer pergunta? Porque aí a mente do outro não fica dormindo. Se eu não fizer pergunta aqui, você dorme. Porque eu já pensei tudo, né? Inclusive fiz para mim essas perguntas. O quanto você gosta de você mesmo? Se você fosse fazer uma escala. 1, nada, não gosto de mim. Não gosto de mim. Gosto pouco.
Eu gosto o suficiente. Eu gosto muito de mim mesmo. Eu gosto demais, eu sou o tal. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Não, sou eu. Não é uma piada. O quanto você gosta de você mesmo? Para que lado você está? Qual que é a resposta certa? Nós temos esse problema, né? A gente vê um teste, a gente fica louco pela resposta certa. O problema é que essas perguntas não têm uma resposta certa. Elas estão falando sobre você, não é isso não? Sobre a sua opinião, sobre a minha opinião. E elas são diferentes. Porque nós somos pessoas diferentes. Mas essa pergunta, do que a gente mais gosta e menos gosta nos outros, a gente mais gosta e menos gosta em nós mesmos, e do quanto a gente gosta de nós mesmos, a gente se admira, é importante, porque elas referenciam, elas são um ponto de referência para a gente ser maduro e deixar de ser criança. Para a gente ser maduro e deixar de ser criança, nós teríamos que ter uma resposta clara sobre estas coisas. O que as pessoas que mais conhecem você responderiam? Se fosse a sua mulher, ela diria que você fala, eu gosto de mim um pouco. Ela fala, você gosta de você demais. Ou talvez ela diga, eu gosto de mim muito, eu gosto de mim o suficiente. Talvez seu marido diga, não, você não gosta nada de você. Não seria legal fazer essa pergunta em casa? Não fiz com a Marisa ainda. Vou fazer. Sabe, você poderia dizer que os que gostam mais de si mesmos seriam os orgulhosos? Os caras que gostam mais de si mesmos são os orgulhosos. Ou você poderia dizer que os que não gostam nada de si mesmos seriam os humildes? A pessoa humilde, não pensa dela, sempre, né? O orgulhoso, sempre falando dele. Será que seria isso? É uma pergunta que ficou na minha cabeça, mas sabe que meditando, lendo a Bíblia, na verdade os dois são orgulhosos, sabia? Quem está no extremo que não gosta nada de si mesmo é orgulhoso, tanto quanto aquele que acha que é o máximo. Eu falei, por quê? Porque a questão, parece muito importante, nós estamos falando sobre crescer, deixar de ser criança. Quem não gosta de si mesmo, nunca, não gosta, está dizendo assim, Deus, o Senhor fez uma porcaria, uma coisa errada. É como se Deus, Ele é o autor, gente, Ele é um mestre. Ele fez a criação, os pássaros, tudo. E no final, quando Ele foi fazer a obra-prima dEle, Ele fez você a imagem e a semelhança dEle, entende? Se você não gosta nada de si mesmo, você está criticando o autor. Mas se você acha que você é a perfeição, a última bolacha do pacote, aquele que é o the best of the best, você está dizendo, subirei até acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Está descrevendo o diabo. Aquele que só pensa nele mesmo. Os dois extremos são orgulho. Porque nos dois extremos você está dizendo, eu não preciso de Deus, eu não reconheço Deus. Num sentido negativo, não reconheço que Deus me fez a sua imagem e que tem valor em mim. Ou no outro sentido, eu sou o cara, eu me basto, eu não preciso de Deus. Estão entendendo, gente? Os dois lados são versões diferentes de orgulho. Só que um parece humildade. E o outro é o extremo da arrogância. Mas não é. O orgulho no sentido positivo, se você pegar o dicionário nosso, da língua portuguesa, você pode usar orgulho, a palavra no sentido positivo. É o sentimento de dignidade pessoal, de brio. É coragem, entusiasmo, ânimo, brio. Não. Tem orgulho, quer dizer, é o senso de que você tem valor. Nesse sentido você pode usar. É como Paulo diz, não é? Eu não quero, mas vou me orgulhar de mim mesmo. Fiz mais que outros que se dizem apóstolos por aí. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo dá o devido equilíbrio entre a graça de Deus,
Mas se não tivesse um homem, a graça de Deus não poderia operar, poderia? A graça pode operar sem ser através de uma pessoa, gente? Não pode, porque a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Foi necessário um homem vir para demonstrar graça e verdade. Então Deus manifesta a sua graça através dos homens, através de pessoas. Quantos estão aqui hoje ouvindo, são cristãos e tem que agradecer pessoas por isso? Deixa eu ver, levanta bem alto. Eu tenho que agradecer pessoas. Ou você veio aqui porque não, eu mesmo me autoconverti, eu sou tal. O sentido negativo de orgulho é o conceito elevado, exagerado de si próprio. É o amor próprio demasiado, é a soberba, é a arrogância, é a presunção, a altivez. Tem a ver com o quê? É o seguinte, eu estou usando o microfone porque eu sou melhor que vocês, entendeu como é que é? É isso aqui, isso é altivez. Mas eu só posso usar o microfone porque o Senhor falou que eu tenho que ser servo e ensinar aqueles a que Ele ama. Tudo o que eu aprendi, até quanto eu sei, eu ensino. Amém, irmãos? Então eu não posso me omitir, mas também não posso me orgulhar. Então, conforme você vai criando maturidade, você vai percebendo que na verdade você não é tudo isso, mas também não é que você não é nada. Estão captando, irmãos, ou não? A humildade, o sentido positivo, é a virtude que nos dá a percepção da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. A humildade nos lembra que assim, nós não somos tudo isso, não. Eu posso ser forte em umas coisas, mas eu sou fraco em outras. E você, meu irmão, é fraco, é forte onde eu sou fraco, e assim vai. Todos nós temos debilidades. Então, o dicionário diz que a humildade é respeito, é reverência, é submissão. É submissão. Considere cada um superior a si mesmo. Isto é reverência, consideração pela pessoa. Não se trata de se você sabe mais do que ela num assunto, não se trata meramente de se você é mais velho. Porque tem pessoa que acha mais velho que ela só tem que ser respeitada e honrada, ela não tem que respeitar ninguém. Você vê esse orgulho. E tem gente mais nova que vai, aprende as coisas e acha que sabe mais do que os mais velhos. Isso também é orgulho. O sentido negativo de humildade, que também às vezes nós usamos, a gente usa essa palavra humildade no português, para não dizer que é pobre nem miséria. A gente usa, é uma pessoa humilde, quer dizer pobre, pobreza, humildade. Ou então é uma pessoa que não tem capacidade para viver dignamente. Estando claro, se nós entendemos o que é orgulho e humildade, a gente começa a perceber que a questão é esta aqui, ó, que diz a palavra de Deus. Romanos 12:3. Com base na graça que eu recebi. Diga, com base na graça que eu recebi. Olha só. Porque Paulo questiona o pessoal, o que é que você tem que não foi dado para você? Quem é você para se orgulhar? Você está se orgulhando daquilo que te foi dado. Paulo tem que dizer, você pode se orgulhar de que te foi dado, mas não que você mereceu. Você está entendendo? Deus te dá uma coisa, você pode, no bom sentido, se orgulhar e dizer, olha, Deus me deu, tá? Mas não você pode se orgulhar no sentido, olha, Deus me deu porque afinal de contas eu merecia. Com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Paulo está dizendo, não é que eu sou melhor que vocês, hein? Não é que eu sou orgulhoso, tá? Mas com base na graça que eu também recebi. Percebe a diferença? Estão entendendo claramente? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Fazer uma advertência, que nem a Gabi falou. Fazer você uma admoestação, não é? Chamar sua atenção para uma coisa, não é? Uma repreensão. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu.
A gente pode medir de acordo com a fé, mas a fé tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, amém? Então, quem tem mais maturidade na fé pode ensinar os que têm menos. Entretanto, não vamos fazer disso um orgulho, porque você recebeu, você não ganhou por merecer. Porque quando você pensa que você merece, é soberba, e a soberba precede a ruína, ou em outras palavras, assim que você acha que você é bom numa coisa, você quebra. Assim que você acha que é o número 1 do mundo, você perde. Porque a hora que você se acha orgulhoso e fala, eu sou o número 1, acende um alvo nas suas costas e quem atira a flecha é Deus, sabe? Pá! Onde que está isso, pastor? Deus abate os orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, na hora que você se acha bom, que você se ergueu, acende uma lâmpada atrás e o próprio Deus vai garantir que você caia, porque Ele te ama. Quando você não gosta de si mesmo, você causa dores nas pessoas que o amam e não consegue ter relacionamentos saudáveis. Já parou para pensar nisso? Pessoas que não gostam de si mesmas, elas se isolam, não permitem que outros ajudem, não é? Adota comportamento destrutivo. Alguns vão para álcool, outros para drogas, excesso de TV, excesso de filme, internet, game, pornografia, jogo, e assim vai. Ou então, não é uma coisa tão grosseira, mas começa a procrastinar. Sabe o que é isso? Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Comportamento destrutivo, não cuida da saúde. Não, minha família está tudo bem, eu estou bem. Sabe? Nossa, que humilde. Mas essa família ama você. E se você não cuidar da sua saúde, você está pecando contra a sua família. Porque eles te amam. Trabalhar demais. Trabalhar demais. Eu vou trabalhar para deixar uma coisa melhor para vocês. Aí o seu filho fala, a coisa melhor para nós é você, pai. A gente não tem você só tem o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus presentes. É legal que Deus quer ser o nosso Pai, mas sabe o que mais Ele quer nos dar? A presença dEle conosco. Não abre o coração com ninguém, deixa as suas necessidades por último. É aquele lá que não pensa, que não gosta de si mesmo, ele fica por último, né? Fica por último. Sempre se coloca em segundo plano, deixa que outras pessoas escolham tudo para ele, reclama que ninguém dá atenção, mas também não ouve a atenção quando dão. Fica sempre isolado, tenta resolver tudo sozinho. Esse que não gosta de si mesmo, faz tudo pensando nos outros, mas acaba prejudicando a si mesmo. O que essa pessoa não percebe é que tem gente que ama ela. E quando ela prejudica ela mesma, ela está prejudicando os outros. Eu lembro que meu pai, que já faleceu, pensou assim durante a maior parte da vida dele. Vocês estão bem? Tudo bem. Se eu morrer, tudo bem. Um dia eu falei para ele, pai, você crê que a gente ama você? Eu creio. Ele falou, não, pai, você não crê. Porque se você acreditasse, pai, que a gente ama você, você estaria cuidando da sua saúde ou deixando a gente cuidar. Quem você é mais importante do que você faz, pai. Falei para meu pai, que era bem mais velho que eu. Ele se tornou cristão, se arrependeu, batizei meu pai. Mas por conta dele não cuidar da saúde, por conta dele deixar tudo para lá, ele partiu muito antes do que deveria. Né? E se bobear, eu vou começar a agir que nem ele. Porque às vezes a gente critica os da família, mas tende a agir igual. Não é verdade? Temos que tomar cuidado. Quando você gosta demais de si mesmo, você causa dores nas pessoas que te amam. E não consegue ter relacionamentos saudáveis. É interessante, é a mesma coisa. Quando você gosta demais de você mesmo, né? É quando você está falando sempre de você, é o narcisista, é o egoísta, né? É o ególatra. Nas prioridades tem ele, depois vem o outro. É fácil de perceber na maneira como gasta o dinheiro,
Ele vê uma coisa, vai lá, torra, gasta e compra, estava precisando. E a mulher esperando ter um dinheiro em casa e o cara foi lá e gastou. Ou vice-versa. Os outros sempre têm que fazer do jeito que ele quer. As coisas têm que ser do jeito que ele quer, do jeito que ela quer. Se essa pessoa não aprendeu sozinha, ninguém pode ensinar. Você tenta ensinar, ela fala, não. Se ela não aprendeu por ela mesma, você não ensina, porque ele é the best, ela é o máximo. Se a pessoa não descobriu sozinha, ela não aceita a opinião, o conselho do outro. Ela faz uma coisa, alguém tenta dar uma opinião, nossa, mas é uma dificuldade, por quê? O orgulho, não pode, ele tinha que saber, ela tinha que saber. Critica os outros muito facilmente, mas tem dificuldade para enxergar os próprios erros. As coisas são boas quando ele faz. Quando os outros fazem, mais ou menos. É uma pessoa egoísta, centralizada em si mesma, gosta demais de si mesmo, tem uma avaliação muito superior do que deveria. Suas necessidades são sempre atendidas antes dos outros. Tudo que ela faz pensando nela primeiro. E depois os outros. Isso magoa as pessoas, isso afasta as pessoas. Estão comigo aí, irmãos? Estão acompanhando? Estão percebendo que os dois sempre estão, as dois estão sempre destruindo os relacionamentos. Falta o equilíbrio. Os dois extremos são ruins. Não conseguem se relacionar consigo mesmo, não conseguem se relacionar com o próximo, não conseguem se relacionar com Deus, o Pai. Por isso que os 10 mandamentos são, primeiro conhece o Pai, depois é a família, relacionamento com o Pai, depois com a família, pai, mãe, irmãos, depois com o próximo. São os 10 mandamentos, a sequência. Maturidade tem a ver com relacionamento. Não é com quanto você sabe, não com quanto inteligente você é, quanta grana você ganhou, como esperto. Isso não é maturidade, isso é só habilidade. Não confunda habilidade com maturidade, tá? Não confunda habilidade com maturidade. Não confunda idade com maturidade. A maturidade se expressa nos relacionamentos. Como eu me vejo. Lembra das perguntinhas? Aquelas perguntinhas dão uma nota de quão maduro nós estamos. Como quem eu sou para Deus, quem eu sou para minha família, quem eu sou para o meu próximo. Meus irmãos na igreja, meus colegas de trabalho, quem eu sou na sociedade. E a maturidade também se expressa em como eu vejo os outros, como eu me vejo e como eu vejo os outros, como no espelho. Quem é Deus para mim? É que nem nós cantamos na música aqui, estávamos cantando para Deus, não é verdade? Não? Estávamos cantando para nós mesmos, né? Nunca me deixou. Cantando para Deus, mas nós somos o beneficiário. Aí nós cantamos depois, oh não, nunca te deixei. Pela graça que me foi dada, eu nunca vou te deixar. Aí sim, amém? Aí está equilibrado, Quem é Deus para mim, quem é minha família para mim? Que a sociedade, a igreja trabalha para mim? Quem eu sou para minha família? Você é importante para a sua família, eles te amam. Quando você não cuida de você, você machuca eles. A sua família é tudo para você. Deviam ser a sua prioridade. Quando você esquece deles, você machuca eles. Percebe como precisamos de um equilíbrio, irmãos? Amém? E este equilíbrio chama-se maturidade, é deixar de ser criança. Uma criança é aquela que, ou ela quer tudo para ela, ou ela quer, não quero nada. Criança. Ter uma visão correta de Deus e de nós mesmos afeta positivamente todos os nossos relacionamentos. Como é que a gente tem essa visão correta? É um desafio. A visão correta sobre Deus, sobre si mesmo e sobre os outros. É o que nós chamamos de maturidade. Vou mostrar para vocês 3 exemplos de imaturidade que a Bíblia relata. E aí você vai ver que ela está falando da gente.
A imaturidade dos Efésios. Na carta aos Efésios, Paulo expressa uma preocupação com a imaturidade deles. Ele diz, então, ele fala, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para que vocês cresçam. Para que tem que ter isso na igreja? Para não sermos mais imaturos como crianças, serem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Crescer é se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ele está falando para os Efésios, vocês têm um problema. Os caras falam uma novidade aqui, agora é isso aqui, agora é aquilo ali, agora vamos para cá. E está cheio dessas manias com os crentes, não é verdade? Não. Uns anos atrás era um negócio do riso, negócio que cai pó de ouro, dente de ouro, cai para frente, cai para trás, tomba, pula, levanta, desce, sobe, e tudo. Aí fica todo mundo correndo, fala, gente, isso não é o principal. E fala de um jeito, e fala do outro. Agora a gente pinta a igreja de preto. Né? Alguns falam, essas igrejas que pintam de preto, não são da Bíblia. Aí alguém falou, a gente pinta de... Você já reparou que todo anfiteatro é pintado de preto? Onde você vai? Qualquer sala. Por quê? Para dar o destaque no que está no centro, especialmente quando você tem que filmar. Como hoje tudo é filmado, tudo tem que ter câmera, né? O fundo preto ajuda, porque ele esconde as coisas. São mais simples assim, entendeu? Mais simples assim. Não tem nada a ver se é ou não é. Não é moda, mania, mas tem gente que usa como moda. Sabe, quantas vezes existem modas, besteira, e as pessoas vão para cá e vão para lá, sempre caçando as novidades, e não chega, não cresce. A outra imaturidade é dos coríntios, uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que Paulo eles têm lá dons espirituais. Olha o que ele diz, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu não sei se vocês são carnais, são gente que nunca nasceu de novo, ou se vocês são bebês em Cristo, nasceu de novo, mas não estão aprendendo nada. Falou, não dá nem para diferenciar, porque vocês são tão infantis, que o que vocês fazem igualzinho que este mundo ímpio faz, que não dá para saber, não dá nem para saber se são crianças, se são carnais, está confuso. Dê-lhes leite no alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. Porque, visto que a inveja, olha a coisa que é característica de imaturidade, de criancice. Inveja, divisão, inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Não gosto daquele, eu prefiro esse, eu prefiro o outro, eu gosto daquele outro. Ai, não sei o que, esse é melhor que aquele, que eu sou melhor que o outro. Isso é coisa de criança. Amém, irmãos? Coisa de criança. Paulo está dizendo, olha, eu não tenho tempo para detalhar o texto aos Coríntios. A imaturidade dos hebreus convertidos, da carta aos hebreus, falando para aqueles que eram judeus, olha o que ele diz. A esta altura, você já deveria ensinar outras pessoas. Há quanto tempo você ouve palavra e mensagem? Há quanto tempo você vem na igreja, lê Bíblia, mas ainda vem como criança, sempre quer receber alguma coisa, e se não dão aquilo do jeito que você quer, não fica bravo. Gosta daquela música, quero ser como criança. Mas a música não está dizendo que é para ser criança, é ser como criança. Está fazendo a comparação de Jesus que diz, se vocês como crianças não chamarem Deus de Pai e desejarem o leite espiritual para crescer, vocês nunca vão crescer. Eu tenho uma netinha nova, ela deseja o leite da mãe, que a bichinha mama, já engordou 1 quilo, porque ela quer crescer. Mas tem gente que nem leite mais quer, são sempre crianças.
A esta altura já deviam ensinar outras pessoas. E, no entanto, preciso que alguém ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Sabe qual é a reclamação aqui de Paulo, dessa carta, não sabemos se é de Paulo, né, aos Hebreus? É que eles ouviam, mas não queriam aprender. Eles ouviam, mas não colocavam em prática. Eles ouviam, vamos ver. Quem ouve, ouve, nunca põe em prática, fica sempre criança, não aprende. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo, não sabe discernir a verdade. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. E aí você pega pessoas na igreja que são crianças, que parece que entendem alguma coisa, estão lá há tantos anos, aí você manda elas fazerem um trabalho, pede para liderar uma célula, pede para ajudar numa coisa, e aí logo que tem um probleminha, já fica tudo bicudo, não sei o que eu quero, aí eu vou embora. Isso é atitude de criança. Você imagina, eu peço para alguém me ajudar aqui, eu peço para a banda aqui, eu nunca peço música. Vamos supor que um dia eu chego aqui, peço para o bispo uma música e tal, e peço um negócio, e peço aqui para o Rick cantar uma música, ou para o Robert aqui, e aí eles falam tudo mais, eu falo, amigão, sabe o que é? Acho que não devia ser feito assim, devia fazer assim, vocês cantaram assim, mas não é. Quem é você? Você não é ministro de música? Quem é você para falar isso? Você não entende nada. Quer saber de uma coisa? Vejo que eu não estou mais necessário nessa igreja. Isso seria uma atitude de criança. Falei deles, dei exemplo, mas não é, tá? É um exemplo. Mas quanta criancice tem ou não tem? Hã? O que a gente faz então? Quer saber de uma coisa? Não é, quem não ajunta conosco, espalha. É bom que foi. Outra criança. Orgulhoso, acha que sabe mais que os outros. Faltam pais. Sabe por que faltam pais na igreja, meus irmãos? Porque ainda são crianças, não chegaram a ser jovens ainda, para chegar a ser pais. E por último exemplo, o exemplo dos Gálatas. O exemplo dos Gálatas é tremendo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, diz Paulo. Receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Seus cabeça dura. Tendo começado pelo Espírito, porque agora procuram se tornar perfeitos por seus próprios esforços, ou na carne. Paulo está dizendo, vocês começaram bem, cresceram no Espírito Santo. E quando vocês começaram a crescer, vocês começaram a ouvir, não, que tem que ser judeu, tem que circuncidar, tem que obedecer à lei. Começaram a dar ouvido a um monte de papagaiada, começaram a abandonar os fundamentos que foram ensinados. Coisa de criança. Criança é o seguinte, você dá um negócio para ela que vale R$1.000, depois você fala, quer trocar por esse cartão rasgado? Olha, ele é vermelho, o que a criança faz? Quero. Parece o programa do Silvio Santos que tinha, né? Quer trocar? Quer. Paulo dizendo, vocês são o quê? Vocês estão trocando o evangelho por algo inferior. Estão entendendo, irmãos? Deus está dizendo, você é meu filho. Você está trocando a sua identidade de filho por algo inferior. E aí você não avança. Paulo está dizendo, será que vocês perderam o juízo? Não pode ser uma coisa dessas. Portanto, olha o que ele diz aqui. Pensem da seguinte forma. Enquanto não atinge a idade adequada, o herdeiro é menino, ele não está numa posição diferente de um escravo, mesmo que seja dono de tudo. Ele está fazendo uma comparação. Se você, sabe quando o cara herda uma herança muito grande, quando é menor de idade tem que ter um tutor. Ele só pode usar a herança depois que ele for maior de idade. Então ele está fazendo uma comparação, está dizendo, não é, que ele deve obedecer aos tutores e administradores até a idade adulta, por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo, mas aí ele diz, mas quando chegou o tempo certo, e esse tempo já chegou, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos, a fim do quê?
de nos adotar como seus filhos. Paulo está dizendo: ei, já chegou o tempo, Cristo já veio, já morreu, Ele já ressuscitou, porque o que Deus sempre quis toda a vida, desde o princípio, é ter você como filho, amém? E porque nós somos seus filhos, dá para ler junto? E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. Nós chamamos Deus de Pai, porque agora nós temos o Espírito do Filho, e agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Diga: eu não sou mais escravo, eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro do meu Pai. Amém, irmãos? Paulo está dizendo: acorda, vocês estão pensando de errado. Como criança, vocês têm um pai. Vocês estão aceitando menos. Quando a gente não sabe quem nós somos e quem é o nosso pai, nós temos problemas de relacionamento. Conquistamos nossa posição de dignidade e honra por filiação e não por mérito. Pode subir a banda aqui, por favor? Você entende que você conquistou a posição que você tem hoje? Não foi por sua capacidade, mas porque você é filho. E todo pai quer que seu filho cresça. Com o passar do tempo, eu reclamava com Deus: por que está acontecendo as coisas na minha vida? Por que está tão difícil? Sabe o que Ele me dizia? Estou respondendo às suas orações. Você me pediu por mais, eu estou respondendo às suas orações. Estou preparando você para mais. Amém? Deixa eu dizer uma coisa: você sai dando chave de carro para filho de 13 anos, 12 anos, 15 anos? Você sai? Hã? Não. E depois que ele tira a carta, aos 18, você dá a chave de qualquer jeito assim? Não. Mas uma hora você vai ter que dar. Se você nunca der, aí você não é pai. Você não confia nele. Mas a única razão para você não dar uma chave antes, por que é? É porque ele não está preparado, não tem a maturidade. Há um caminho a percorrer. Sabe, irmãos, tá bom, entendi como é que eu amadureço espiritualmente. Você viu quantas coisas na Bíblia fala sobre os pontos de maturidade que impede o relacionamento? Toda aquela brigaiada que Paulo está resolvendo nas igrejas é porque as pessoas não têm maturidade. A falta de obreiros na igreja é porque não há maturidade. Todo mundo acha que tem que receber, acha que, eu não sei fazer nada. Olha lá, nunca vou cantar que nem fulano, nunca vou falar que... Quem disse que Deus chamou você para isso, filho? Quando eu comecei a servir na igreja, eu não tinha a mínima pretensão de pregar a Bíblia em púlpito e ser pastor, não tinha a mínima. Para fazer isso, tive que fazer um esforço muito grande. Às vezes Deus pede não o que você gosta, mas o que você precisa. E se Deus pede algo para você, Ele já botou em você a capacidade, ela está aí dentro, ela precisa ser desenvolvida, amém? Mas se você não passar pela morte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O que é a morte? Quando você tenta fazer e dá errado, quando tenta fazer e te criticam, quando você tenta fazer e digam, você não presta para esse negócio, quando você tenta fazer e fracassa uma, duas vezes, amém, irmãos? Quando você tenta fazer e não sai direito, e o pai está lá dizendo, nunca vou te deixar. O filho dá 3 passos e cai, o que o pai faz? Aê, deu 3 passos, não é verdade? Mas ele machucou, cortou a testa, o pai está fazendo festa, porque o filho deu 3 passos, deu para entender como o pai trata você? Mas como você se vê naquela escala? Nós temos que nos ver como o pai nos vê.
O Pai faz festa. Então quero dar a dica, não vou dar 500 passos, tá? Eu vou falar uma coisa só. Para ser maduro, a primeira coisa é o relacionamento com o Pai. Se você pular isso, você pode conhecer a Bíblia de para trás, para diante, você pode memorizar versículo, ser o melhor pregador, ter a melhor oratória, não serve. A revelação de Deus vem por relacionamento, não por estudo. Se você quer revelação de Deus, tem que falar com Deus. O primeiro passo é aprender a ser e viver como filho de Deus. Aprender a ser. Vamos ficar de pé. Quero fazer com você agora, exemplo que a gente fez com a música que nós cantamos ela invertida, que cantamos para o Pai. Quero fazer com você um exercício simples, que você pode fazer todos os dias, que eu aprendi a fazer, eu tenho que fazer sempre. A primeira coisa é ser e viver. Como é que você é filho de Deus? Como é que a gente é filho de Deus? O que você tem que fazer para ser filho de Deus? Me fala, Alissa, quais são as 565 coisas que você tem que fazer para ser uma filha de Deus? Hã? Quais são as coisas? Só uma coisa. Como é que você faz para ser filha do seu pai? Só nasceu. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo, só isso. Como é que nasce de novo? Você crê em Jesus Cristo, o Senhor, e fala: eu não quero mais viver como vivi antes. Agora eu sou teu filho. Você nasce no reino de Deus. Ela é filha do... Só pode ser filha do Edson. O cara nasceu. A gente nasce. E o que é que tem que fazer? Nada. Ele faz. Ele transforma você. Te dá um novo coração e uma nova mente. Amém? Você já tem um novo coração, nova mente. Então você já é filho de Deus. Porque se você não for filho de Deus, o resto você não consegue praticar. Você só consegue crescer como filho de Deus se você nascer primeiro filho de Deus. Nasce de novo. Diz assim: Senhor, eu me arrependo de viver uma vida de escravo. Hoje eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Creio que o Senhor Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim e me deu o Espírito Santo. Pá, nasceu na família de Deus. É pela fé. Você pode sentir, pode chorar, pode não chorar, pode arrepiar, pode pular, pode não pular. O interesse é a sua fé, a sua convicção. Amém? Coloca a mão no seu coração. Se você não é filho de Deus, agora você vai ser. Se você é, você vai agradecer por ser. Se você é, comece a agradecer. Fala: obrigado, Pai, que eu sou teu filho. Obrigado porque eu nasci na tua família. Obrigado, eu te agradeço. Estou tão feliz porque eu já sou filha de Deus. Só agradecer. Se você não é, diga: hoje, Pai, reconheço que o Senhor me quer por filho. Me arrependo de viver como um pecador. Me arrependo de viver escravo. Hoje eu te recebo na minha vida como Pai. Te recebo na minha vida como Senhor. E recebo a Ti, Espírito Santo, meu amigo, aquele que estará sempre comigo. Amém. Anota esses nomes, Pai, no Teu livro, que fizeram esta simples oração. São Teus filhos. E agora, para viver, se você já não é escravo, mas é filho, você é herdeiro de Deus. Uma das vantagens de ser herdeiro de Deus é que tudo que você precisa já é seu. Agora, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, ou ligasse ela, mas sem as redes, tá? E eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. Então deixa as redes. Agora você vai pegar a Bíblia. Abre em Efésios, capítulo 1. Conhecer a Pai, toma aqui na prática da administração. Porque para crescer, você precisa ser filho. Precisa conhecer o Pai. Se você não conhecer o Pai, você não vai crescer. Filhinhos crescem junto com os papais, não é verdade? Não. Minha netinha está crescendo lá porque está do lado da mamãe e do papai, senão ela não vai crescer. Precisa aprender a falar com o Pai. Aprender a falar com o Pai. Diga isso. Aprender a falar com o Pai. Isto você deu o sinônimo do que significa oração. O que é oração? Aprender
a falar com o Pai. Imagina se o Gustavo chegasse para mim, né? E eu sou o Gustavo, o Henrique aqui é o César. Amantíssimo Pai César, ó digníssimo, eis que venho na tua presença para te pedir, ó grande Pai. Não soa ridículo, não soa? Soa ridículo. Abba, diga Abba. Abba é um termo usado para se referir carinhosamente. Pai, não é chegar a falar, e aí velho, e aí coroa, não. Pai, papai. Chamar a Deus de Pai é oração. Os discípulos pediram para Jesus ensinar eles como orar, porque eles descobriram, ele falou, ele ora, é a oração. Ele ora primeiro, toda manhã ele está orando, ele está sempre orando, e ele faz uns negócios incríveis. É por causa da oração. E quando pediram para Jesus ensinar a orar, o que ele ensinou? A oração do Pai. Nosso Pai. Jesus ensinou, você tem que chamar Deus de Pai. Você chega e agradece, Pai, obrigado. Você salvou a minha mais uma vez, Pai. Muito obrigado. Obrigado por me perdoar, Pai. Obrigado por me entender como ninguém entende. Deveria ser assim entre os pais e filhos na terra, mas nós não somos perfeitos, mas o Pai é. E aí, a Bíblia fala, faz pedido de acordo com a vontade do Pai. Porque a Bíblia diz, se você pedir de acordo com a vontade do Pai, Ele vai te dar. Mas como é que você sabe que o Pai quer? Bíblia. Fácil. E a outra coisa é, não pedir para o Pai o que Ele já te deu, ué. Chega na casa do meu pai, Pai, por favor, eu quero água, dá uma água. Pai, eu imploro, me ajoelho, Pai, eu quero água, Pai, preciso de água. Ele fala, meu, você está doido, filho? Só pegar, está ali água, pega ali. Tem gelada, tem fria. Está dando para entender, irmãos? A outra coisa, em vez de pedir o que Deus já te deu, é fazer declarações de fé, ao invés de pedir o que o Pai já deu para você. Está aí com Efésios 1 aberto? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevi esta carta. Olha como Paulo já diz, eu sou apóstolo, eu sou servo do santo pela vontade dele. E Paulo já está dizendo quem ele é. Você percebe o equilíbrio de Paulo aqui? Eu sei quem eu sou. O que eu faço é importante, mas é meu Pai que mandou. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus lhes dê graça e paz. Versículo 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Quantas bênçãos Ele te deu nos domínios celestiais? Todas. Pai, eu estou aqui hoje porque o Senhor disse que todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais são minhas. Pai, sabe que eu não conheço muita delas? Eu queria saber quais são essas bênçãos, Pai. O que eu posso pedir dos domínios celestiais que eu não sei? Aí o Pai responde, continua lendo. Lá em Efésios 6 vai estar, você tem a armadura de Deus, você tem o poder de pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, você tem o escudo da fé, você tem a espada do Espírito, você pode andar sempre de cabeça erguida, eu estou sempre do seu lado, amém? Oh, mas se ele ler até 6, ele vai descobrir. Aí quando chega você fala, Pai, obrigado Pai, porque eu tenho o escudo da fé, eu tenho a espada do Espírito, eu tenho o cinturão da verdade, eu tenho a couraça da justiça, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho a tua palavra, e eu tenho oração, e eu posso orar em línguas ainda. Quando eu oro em línguas, os demônios não ouvem, só o Senhor, e nós vencemos em batalha as coisas mais difíceis, amém? Armas espirituais. Então, eu não posso pedir a armadura de Deus, posso? Não, eu só posso vestir, porque ela já é minha. Estou acompanhando, irmãos? Versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Pai, eu estou aqui diante de Ti hoje, porque o Senhor pensou em mim antes de fazer este mundo, e o Senhor me escolheu,
Obrigado, Pai, que o Senhor me escolheu. Eu não sou um acaso, para ser santos e sem culpa. Santo eu sei que é separado, Pai. O Senhor me separou para Ti, sem culpa. Meu Deus, eu não tinha percebido. Eu não tenho mais que carregar culpa nenhuma, porque todas as minhas culpas foram levadas na cruz. Então, em vez de pedir para Deus tirar a sua culpa, Jesus, tira essa culpa de mim, tira essa culpa de mim, que você fala: obrigado, Pai, porque todas as minhas culpas já foram levadas. Eu não sabia, mas hoje eu sei. Eu não tenho que carregar mais culpa nenhuma, porque o Senhor me chamou para ser sem culpa diante de Ti. Isto é possível porque Jesus levou todas as culpas. Amém, irmãos? Olha, já passou mais tempo. Você orou conforme a palavra de Deus. Percebe que é diferente? Você orou fazendo declarações de quem você já é. E o pai ficou muito feliz, dizendo: esse meu filho está crescendo. Esse meu filho está crescendo. Esse meu filho vai começar a ensinar os outros. Ele vai começar a encorajar os outros. E eu vou ter uma família com muitos filhos. Amém, irmãos? Quero desafiar você a fazer esse tipo de oração com o Pai. Na semana que vem eu vou mostrar continuidade na outra parte dessa mensagem, que é como é que você continua indo para ser um jovem e vencer o inimigo. Porque a gente primeiro é filhinho, depois a gente é jovem, depois a gente é pai. E é assim que a gente constrói a igreja. Meu tempo acabou aqui. Escolhido fui, o meu nome me chamou de novo. Começa de novo. Antes de nascer, projete a letra. Escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci, de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Do início de novo, vamos ler com calma a letra, olha. Melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Efésios. Por meu nome ele me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E diga agora assim, só nos instrumentos, quando vai tocando, diga: e eu sou. Eu vou repetir a Bíblia para você, pode confiar. Diga: eu sou filho de Deus, e por isso eu sou herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. O meu Pai sempre me ouve por causa da graça de Jesus. O meu Pai sempre está de braços abertos, porque Ele me ama. Ele me escolheu para ser santo e sem culpa,
sem culpa. Hoje eu jogo fora todas as culpas que eu vinha carregando, que eu já fui perdoado. Eu não tenho mais que levar culpas. Eu sou filho de Deus. Aplauda Ele bem forte, aplauda Ele. Grita para Ele, fala: obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado. Eu sou filho de Deus. Pai amado, nós oramos por todas as pessoas que não estavam conseguindo crescer, mas hoje, Senhor, a partir de hoje vão começar a crescer, vão se desenvolver, vão receber o leite espiritual do Pai e vão crescer, e vão receber alimento sólido e vão crescer em nome de Jesus. Amém.